Razão e proporção. Para introduzir essa ideia de razão e proporção, eu gostaria de trabalhar a seguinte situação-problema. Eu fui no supermercado outro dia e percebi que o pacote de bolacha de 200 gramas estava custando R$ 2,50. Porém, eu estava interessado em um pacote maior. Eu estava interessado numa quantidade de bolacha maior do que 200 gramas. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei 2 pacotes de bolacha de 200 gramas, cada um, e paguei o valor de R$5. Gente, se vocês perceberem aí, faz sentido ser R$5? Faz, né, gente? Porque aqui, cada pacote aqui custa R$ 2,50. Cada pacote de 200 gramas custa R$ 2,50. Então, R$ 2,50 e R$ 2,50, R$5. Implicitamente, existe uma relação que se apresenta nesse tipo de situação, que é a ideia de proporção. Veja só. Se eu escrever uma razão entre a quantidade de massa, ou seja, a quantidade de gramas que tem no primeiro pacote, uma razão entre a quantidade de gramas e o preço, eu obtenho a seguinte razão. Veja só. Nós temos aqui uma razão, ou seja, uma divisão de duas coisas, de dois números com naturezas diferentes. Em outras palavras, são grandezas diferentes, sendo unidas por meio de uma divisão. É isso que é razão. Veja só, essa aqui, a natureza dela é grama. Essa aqui, a natureza dela é preço. Eu estou pegando grama e dividindo pelo preço. Pode parecer estranho e você achar que não tem nada a ver eu fazer essa divisão. Mas isso nos ajuda a estabelecer uma relação de proporção com outras situações. Veja só, a seguinte situação, a segunda opção de compra que eu fiz, que foi a compra que eu realizei, foi a quantidade de massa de 200 gramas mais 200 gramas, 400, né, gente? 400. E o preço de R$5. Se você tentar fazer a mesma estratégia que eu acabei de fazer aqui, em criar uma razão, veja só qual é a razão que vai ser formada. Ok? Aqui, olha só. Eu tirei o ,00, porque o 00, ele, no final, assim, após a vírgula, ele pode ser ignorado. Da mesma forma que aqui, ó, 2,50, esse 0 aqui, ó, no final pode ser ignorado. Ele não produz efeito nenhum. Mas eu deixei aqui o 0. E aqui eu tirei, beleza? Veja só que essas duas razões, elas conservam uma relação. Então, implicitamente, tem uma relação aí que, se você perceber, faça essa divisão. 200, olha aqui. Nessa primeira razão, nós temos 200 dividido para 2,50. Faz essa divisão. 200 dividido para 2,50. Ou 200 dividido para 2,5, que é a mesma coisa, né? A gente pode tirar esse zero aqui e fazer a conta sem problema nenhum. O resultado vai ser 80, ok? Da mesma forma, se eu fizer essa segunda divisão aqui, 400 dividido para 5, olha o resultado que iremos obter. 80. Percebam que é essa a relação implícita que existe nessa primeira situação e nessa segunda situação, ok? Essa relação dizemos que é chamada de proporção. Portanto, a proporção entre a quantidade de massa, a quantidade de gramas e o preço foi estabelecida nas duas situações. Essa primeira bem aqui, eu dividi os valores e obtive 80, e essa outra, eu dividi os valores e obtive 80. Se isso é verdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso igualar elas. Eu posso dizer que o resultado dessa divisão aqui é igual ao resultado dessa divisão, podendo me possibilitando escrever dessa forma, como vocês podem ver aí. Essa relação é chamada proporção. Agora, o que acontece? Existem algumas situações onde a proporção não é estabelecida. Por exemplo, nesse mesmo supermercado, eu encontrei um pacote maior que esse, bem aqui, ó. Esse aqui, eu encontrei um pacote bem maior, de 400 gramas e custando R$6. E aí, galera? Eu posso dizer que, visualmente, você já deve ter percebido um problema aí. Você deve ter percebido que, embora tenha aumentado 200 mais 200, aumentado em 200 a quantidade inicial aqui, ó, para 400, o preço não foi adequado, correto? O preço deveria ser, já que é 400 e 400 é 200 mais 200, que nem esse inicial aqui, né? O preço
desse daqui deveria ser o dobro desse, né? 2,50 com 2,50, ou seja, 5. Mas não, aqui ele colocou R$6. E isso existe muito em supermercado. E é errado. Nesse tipo de situação aqui, ó, a gente pode ser enganado. Por isso, a melhor possibilidade aí seria simplesmente comprar 2 pacotes desse primeiro aqui, pois a proporção, falando matematicamente, não foi estabelecida. Quer ver? Se eu fazer essa razão aí, 400 dividido por 6, olha o resultado que vai dar. A mesma coisa que eu tinha feito antes, dividir a quantidade de gramas pelo preço. Deu 80? Não, né? Portanto, nesse caso, a proporção não foi estabelecida. Agora imagine a seguinte situação. Eu vou naquele mesmo supermercado que eu tinha falado para vocês e encontro o mesmo pacote de 200 gramas custando R$ 2,50. Porém, eu encontro ao lado um pacote maior, onde está apagado a parte que informa a quantidade de gramas. Vamos supor. Se o preço desse pacote está indicando como R$3, qual vai ser a quantidade de massa, a quantidade de gramas que está apagado? Mas eu posso determinar isso se eu indicar a você nessa situação que as duas relações de gramas e o preço em relação aos 2 pacotes é proporcional. Veja só, nesse caso a proporção está sendo estabelecida porque eu estou afirmando, tá bom? Com base nessa afirmação, você pode determinar a quantidade de gramas nesse caso aqui, beleza? Por quê? Veja só, se eu conseguir montar a razão desse primeiro aqui, a razão entre a quantidade de gramas e a quantidade do preço em relação a ele, eu vou obter o seguinte, 200 sobre 2,50, 200 dividido para 2,50. No outro, eu vou obter o quê? Eu vou colocar aqui a razão x sobre 3. Por que x? Porque eu não sabia a quantidade de gramas aqui, então eu coloquei x, tá? Para simbolizar essa quantidade de gramas que eu não sei. Aqui embaixo eu coloquei o preço dele mesmo, R$3. Só que aí eu tirei o 00 porque não produz efeito nenhum se eu tirar ou colocar. Beleza? Então, eu tô te dizendo, na verdade eu te disse no início desse problema que a relação de proporção é estabelecido entre esses 2 pacotes. Correto? Eu te disse isso. Se a relação de proporção entre eles, a relação de proporção não diz que essa quantidade de massa vai ser igual a essa quantidade aqui. Não diz isso. Não diz que o preço desse aqui vai ser igual a esse. A proporção não diz isso. A proporção diz que a razão entre esses 2 aqui vai ser igual à razão desses outros 2 aqui. Vai dar o mesmo valor da razão. Então aqui, ó, eu posso dizer o seguinte. Como a razão desse daqui é 80, tá? É só jogar na calculadora ou fazer na conta mesmo na mão, fazer essa divisão que você vai obter 80. E aí eu te disse no início que a relação de proporção foi estabelecida entre essas 2 razões, então aqui também tem que dar 80, correto? Então vou retirar essa informação aqui do 80 do primeiro e vou jogar no outro, porque eu sei que a relação de proporção é estabelecida, então esse aqui também tem que dar 80. Agora veja só, eu coloquei aqui x igual a 3 vezes 80. Por quê, gente? Não sei se você lembra das situações onde você tem uma expressão como essa, mas você quer obter no final, em toda e qualquer equação, você quer obter o quê? X igual a um número, porque se você obter x igual a um número, você responde o que a questão está perguntando, né? Que é quem? A quantidade x de gramas, beleza? Com base nisso, esse 3 aqui que está dividindo o x, eu tenho que passar para o outro lado, eu tenho que mover ele para o outro lado para que aqui só fique o x. Para isso, eu vou ter que utilizar a propriedade da operação inversa. Não sei se vocês lembram disso. O 3 que está dividindo passa para o outro lado com o contrário do que ele está fazendo aqui. Assim, aqui ele está dividindo, quando ele passar para o outro lado, ele vai estar o quê? Multiplicando. Beleza? Então, ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Passei o 3 para o outro lado multiplicando. Vamos lá, 3 vezes 80 vai dar quanto? E aí? Vai dar 240. Portanto, a quantidade de gramas desse pacote grande aqui tem que ser o que? 240, tá? Vejam essa situação problema, como a proporção nos ajuda a resolver esse, assim como muitos outros problemas, ok? Então veja só o que eu vou fazer agora nesse momento. Eu acabei de resolver esse problema, certo? Só que eu fiz 2 contas. Muitas das vezes a gente tenta reduzir isso a uma só conta, fazendo o seguinte:
Como eu sei que eles vão dar o mesmo valor, porque a proporção foi estabelecida, foi dito no início que havia proporção, então olha que eu posso escrever. 200 sobre 2,50, né, 2,5 ou 2,50 igual a x sobre 3. Eu simplesmente igualei os dois, já que eles vão dar o mesmo resultado, então os resultados de cada divisão têm que ser iguais. Por isso eu escrevi essas divisões assim, certo? Essas razões dessa forma, porque a divisão de grandezas diferentes são razões, conforme eu já tinha falado para vocês. Bem, aqui eu posso utilizar uma propriedade que é conhecida como produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? Só que eu chamo ela também de produto cruzado. Toda vez quando você tem duas razões, uma razão aqui e uma razão aqui, e uma proporção é estabelecida entre elas, ou seja, elas vão dar o mesmo resultado, certo? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o produto cruzado, que é o que eu chamo x vezes esse igual a 3 vezes esse. Sempre tenta multiplicar aquela diagonal, aquela linha, né, cruzada, né, onde tem o x. Começa por ela, tá bom? Então vamos lá, produto cruzado, 2,50, 2,5 ou 2,50 vezes x, vai dar quanto, galera? Vai dar 2,5 vezes x, certo? E eu já coloquei o resultado do outro aqui, tá? Eu fiz esse outro produto cruzado bem aqui, ó. Esse primeiro e esse segundo. E essa igualdade aqui, ó, abaixou. Tá bom? Beleza. Bom, gente, o 2,5 aqui está multiplicando o x. Pela propriedade da operação inversa, ele passa para o outro lado fazendo o contrário do que ele está fazendo bem aqui. Não sei se vocês lembram disso. Então, se ele está multiplicando x, né, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Só lembrando que esse ponto aqui significa multiplicação, tá bom? Então, 2,5 vezes x passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Ah, tá. Aqui, ó, eu acabei esquecendo, mas aqui tem uma conta onde eu já posso resolver ela, certo? 3 vezes 2, 600. Agora sim eu posso pegar o 2,5 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Olha só como vai ficar. 600 dividido para 2,5. Fazendo esse resultado, na verdade, calculando 600 dividido para 2,5 vai dar quanto? Vai dar 240. Veja só, que deu o mesmo resultado desse segundo aqui, ó, 240 aqui, ó, dessa primeira conta que eu fiz antes, deu bem aqui, certo? Então, qual é a moral aí que eu queria trabalhar com vocês? É que bem aqui na primeira situação, ó, nesse primeira situação aqui que eu estou apontando, eu fiz duas contas, por isso essa segunda aqui é a que geralmente é mais usada, porque é só uma montagem, só uma expressão montada, e portanto já fica bem mais fácil de entender se você entende que quando a proporção é estabelecida entre duas razões, basta igualar elas duas, beleza? Você iguala, faz o produto cruzado que eu te falei, começando pelo x, que vai te ajudar muito. Então você monta, vai fazendo a equação, vai reduzindo o máximo possível, tentando isolar o x, e aí você no final vai obter o resultado que você tanto espera, que é exatamente o elemento que falta nessa proporção estabelecida entre essas duas razões.